Eu amava muito Sergei, o pai dela. Eu achei que estaríamos juntos até morrer. Mas foram só 5 anos. Um dia ele chegou em casa do trabalho. Disse que estava com muita dor de cabeça. Se deitou e morreu. Foi um aneurisma. Júlia, você tem a sua filha. Seguiu em frente. Sim. Se não fosse por ela, eu não sei. Não viveria mais um dia. E agora você chegou. Vamos combinar uma coisa. Você vai morar comigo. Eu não vou aceitar dinheiro de você e nem de escuta. A Nina adoece facilmente. Você pode cuidar dela de vez em quando e depois pode ajudar. Se você quiser, eu consigo um trabalho pra você na minha empresa de limpeza. A nossa diretora é uma mulher muito conhecida. Encontra bons apartamentos e casas ricas. E os clientes nos dão boas gorjetas. Se incomoda em limpar? Obrigada. Você me faz muito feliz, Alicia. Entre, a porta está aberta. Certo. Você veio pela empresa de limpeza? Sim. Muito bem, estava te esperando. Pode entrar, eu já vou te mostrar por onde começar. Marina, é você? Oi, tudo bem? Sou eu. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Agora você é funcionária de uma empresa de limpezas. Pois é. Porque a surpresa é um trabalho e paga as minhas contas. Bom, sim, mas há 6 meses você era dona de uma casa grande e agora você... E agora eu ganho a vida, como todo mundo, certo? Entendi. Não pode ser, são minhas bonecas. E aquela também. Sim. Eu acho que vou começar por esse cômodo. Precisa de algo? Eu vou lavar o piso e tirar o pó. Vejo que mantém o lugar bem limpo. Eu tô tentando. Espera. Não posso deixar que você apenas limpe meu apartamento. Faz tempo que a gente não se vê. Vamos sentar, tomar um café e conversar. Não, muito obrigada, mas eu não posso. Tenho que trabalhar, eu tenho mais 2 chamados. Eu pago por tudo. E, pra ser honesto, eu mesmo que limpo a casa sempre. Só hoje que eu estava meio sem ânimo. Eu faço um excelente café. Provavelmente é a única coisa que eu faço bem. Senta aí. Sabe, sendo bem honesto, eu fico muito feliz que tenha vindo. Eu tentei ligar várias vezes pra você. Queria saber como você estava, mas o telefone só dava fora de área ou ocupado.
Agora eu tenho um número novo. Novo número de telefone, novo endereço, novo trabalho, nova vida. O que aconteceu? Seu marido faliu? Desculpe, eu estou perguntando demais. Pelo que eu sei, ele tá prosperando e acabou de se casar com sua nova esposa. E não te deixou nada? Depois de tantos anos de casamento, ele deixou você na mão? Eu acho que você não merecia isso. É provável que eu tenha merecido. Em um momento de loucura, eu ataquei a amante dele com uma faca. Eu não me lembro de nada. Mas tem uma gravação. Não. Devem ter falsificado essas imagens, porque você não é uma pessoa que faria isso. O que você sabe de mim? Bom, você se esquece. Afinal, eu sou médico, né? Eu enxergo as pessoas. Está com fome? Podemos pedir uma comida no restaurante. Café é suficiente. Obrigada. Mas me diga, por que uma empresa de limpeza? Você é uma artista talentosa, desenha interiores como ninguém. Eu lembro da sua casa. Era tudo muito bem organizado e de muito bom gosto. Na minha situação, não tinha muitas opções. Mas agora, tô me acostumando. Olha só, eu tive uma ideia. Faz tempo que eu quero renovar tudo aqui. Talvez você possa me ajudar. Bom, como designer, é claro. O que você sugere? Eu preciso decidir algo sobre as bonecas e organizar tudo. E onde mais? Bom, que o apartamento seja mais habitável. Não, eu não sei. Bom, eu pagaria o que você pedir. Precisa de adiantamento? Está fazendo isso por pena? Mas é claro que não. Que isso? Não queria te ofender. Eu estou falando porque preciso da sua ajuda. Está bem. Eu vou tentar, mas não precisa de adiantamento. Vamos fazer assim. Se você gostar dos meus esboços, então falamos de dinheiro. E agora, eu ainda preciso limpar. Não prometo esterilidade como num centro cirúrgico, mas farei o meu melhor. Espera, eu vou te ajudar. Eu sou muito bom nisso. Já demos um passeio. E agora vai com a mamãe. Encontrou uma babá? Não, nem procurei. Sabe, eu ouvi dizer que nos 2 primeiros meses o bebê só deveria ver o rosto dos pais. Então agora você vai trabalhar e eu fico sozinha, é isso? Calma, eu vou contratar alguém para te ajudar com as tarefas domésticas, lavar, cozinhar, limpar. O que mais você precisa? Eu preciso de alguém que cuide do bebê. Alicia, já tem alguém assim, a mãe dele. Me escuta. Eu entendo que você está cansada, mas tenha paciência. As coisas vão melhorar logo, eu prometo. As coisas vão melhorar? Você prometeu um apartamento novo pra gente. Também não teve casamento, só uma cerimônia com amigos. É assim que imagina a vida familiar? Parece que você só queria me usar e não pensava em ficar comigo. Chega! Já basta. Tenho uma reunião de negócios. Voltarei de noite e conversamos. Até logo. Muito bonito. Mas por que esse presente? Bom, eu não te contei, mas cheguei à final do concurso para jovens compositores em Berlim. Tudo graças a você. Eugênio, isso é incrível, merece muito. Obrigado. Talvez devêssemos comemorar e ir ao cinema. Tenho 2 ingressos e meu amigo está doente, quer ir? Excelente ideia. O que vamos assistir? Algum drama? Não, comédia francesa. Começa em apenas 1 hora, então chegaremos a tempo. Vou me trocar. Tudo bem. Alicia, você tinha razão. Sinto muita falta de você. Quero te ver. Estou pronta. Maria, me desculpe, por favor, mas um amigo me escreveu. Ele tá com alguns problemas, preciso ir urgente até lá. Podemos ir em outro momento, tudo bem? Tá, tudo bem. Por favor, não fica chateada comigo. Está tudo bem. Até logo.
Se perdermos esse contrato, estamos falidos. Do ponto de vista da lei, eles não podem voltar atrás. Bom, um dos funcionários ficou nervoso. Isso pode ser apelado nos tribunais? Você sabe quem vai construir este centro? Usarão a empresa de Bulat. É sério? Ele é amigo do pai da Marina. Parece que ficou sabendo do divórcio e resolveu me castigar dessa maneira. Se isso é uma punição, isso vai custar caro. Você sabe o quanto é necessário investir neste projeto? Ele não liga pra dinheiro. Quer me prejudicar, mas não vai conseguir. Não podemos detê-lo legalmente. Tudo aqui está correto. Que incrível! Isso sim que é um apartamento. Não ofereço nada especial ou exclusivo. Apenas nos concentraremos nas transições de cores. E, claro, uma combinação harmoniosa de elementos interiores. E aqui, na sala de estar, eu acho que essas estantes transparentes, altas e planas vão ficar muito bem. Lá colocaremos as bonecas. E, no geral, eu quero que essa sala seja um estilo clássico, para que as tonalidades sejam bem suaves, como os tons pastéis. Ficará muito bom. E usaremos estuque no teto. Por que tá me olhando assim? Eu não tô entendendo nada do que você diz, mas pra mim tá tudo perfeito. Não se preocupe, vai ficar muito bonito. No corredor, utilizaremos apenas um estilo monocromático. Uma transição suave entre cimento queimado pro cinza claro. Eu tô amando isso tudo. Isso é bom. Mas, no momento, eu nem posso te dizer o valor aproximado de quanto o projeto vai custar. Isso é o de menos. O importante é que começamos. E surgir uma comemoração num restaurante. Eu adoraria, mas eu não posso. Eu preciso buscar a filha da minha amiga na escola, eu prometi. Sem problemas. Pegamos a criança e vamos comer juntos. Oi. Olá. Isso é pra você. Obrigada. Você não esqueceu. Minhas favoritas. Vai lá no quarto e conhece o seu irmão. Mas tenta não fazer barulho. Olha pra ele. Ele parece comigo. O nariz é o mesmo. Um irmão mais novo. Você tá feliz? Sim. Senti muito a sua falta. E você? Sim. Tá tudo bem? Bom, não exatamente. Seu pai tá com problemas na empresa e quase não tem dinheiro. Ele não vai comprar um apartamento novo. Eu fiz muito para tirá-lo da família e o que eu consegui? Nada. O que você fez? Vou te contar tudo. Deus, como eu tô cansada. Espera um momento, vou preparar a mamadeira. Oiê, como você tá? Estou bem. Vamos. Toma cuidado. Você tá bem? O que tá fazendo? Não deve atravessar sozinha. E seus pais? Sempre deve esperar por um adulto antes de atravessar, Olha o tá que bom? você tava fazendo, por que Calma, você fez tá isso? tudo Por bem. quê? E se um carro tivesse atropelado você? Papai, eu corria pra você. Graças a Deus está tudo bem. Obrigado. Não se preocupe, tá tudo bem. É você? Oi. Tudo bem, estamos indo. Toma cuidado, hein? Marina, você foi incrível. Salvou a vida daquela menina. Tem pessoas que não deveriam dirigir. Eu também fiquei assustada. E quem é essa menina linda? Essa é a pequena Nina. E Nina, esse é o tio Mikael. Olá, E ele nos tudo convidou bem? pra almoçar. Vamos? Ótimo. Marina! Marina, espera! Eu volto num momento. Sim? Marina, eu tenho algo pra confessar pra você. Pode falar. De verdade, eu sinto muito. A questão é quando você entrou no hospital psiquiátrico. Recebi uma ligação.
Me prometeram bom dinheiro se eu alterasse os resultados dos exames. Não entendo. O que quer dizer com alterar? A questão é que foi detectada uma droga psicotrópica no seu sangue. Isso significa que no apartamento daquela mulher você desmaiou ou não conseguiu controlar suas ações. Mas eu não tomei nada. Como isso foi parar no meu sangue? Por meio da comida, uma injeção, eu não sei. Mas o fato é que esse medicamento não pode ser comprado em farmácias. Ele é usado no tratamento de distúrbios mentais graves. E eu... usei exames limpos para o seu prontuário. Você entende? E por quê? A minha mãe estava morrendo. Eu precisava de dinheiro. E quem foi que te pagou? A voz no telefone era feminina. O dinheiro veio de um cartão em nome de uma tal de Kira Borisovna. Você destruiu a minha vida. Sinto muito. O papai voltou. Eugênio? O que faz aqui? Ué, eu só quis visitar meu irmão. Dá aqui o meu campeão. Tranquilo, tranquilo. Isso. Calma. Ele se parece com você. Quando você era pequeno, tinha exatamente essa cara. Procura umas fotos de infância. Vai ver que é verdade. Ah, meu marido chegou. Já preparei um almoço. Ah, nós vamos ter uma celebração? Tudo bem, eu preciso ir. Eugênio, espera. Eugênio, O que foi? você sabe onde eu posso encontrar a Marina? E por que precisa dela? Bom, ela colocou o Bulat contra mim e ele tirou o contrato. E se ele não voltar atrás, eu posso perder a empresa. Sinto muito. Não a vejo desde... Bom, quando eu vir a mamãe, eu te aviso. Tchau. Tchau. Não ouse se aproximar dela. Eu proíbo você. Esqueceu que ela me atacou? E como propõe salvar o negócio? Marina, me desculpa pelo atraso. Como ela está? Acabou de dormir, ela tá bem. Sim. Querida. Dá pra acreditar? Hoje eu encontrei um colega de classe em uma loja de ferragens. Danilo Petrov. Trabalha como ferreiro, cresceu muito e está com barba. Tá falando sério? Sim. Danilo Ferreiro? Sim. Engraçado. Ele escolheu a profissão de acordo com o nome? Eu não sei. Ele gosta de mim desde o 7º ano. Hoje ele me levou a um restaurante. Prometeu levar a Nina à oficina pra mostrar como se forja. E adivinha só, ainda está solteiro. E por que seus olhos estão brilhando tanto? Não sei se estão brilhando. Mas por que ele precisaria de alguém com uma filha? Bom, você já sabe. Se ele não se casou, talvez estava esperando alguém. Quem sabe você? Bom, tá bem. Eu preciso sair um pouquinho. Eu volto logo, tá? Bom dia. Bom dia. É do serviço social? Não, você é Eugênia? Sou eu. Bom, eu vim pela briga que ocorreu com seus vizinhos. Você se lembra? Ah, sim. Aqueles que alugaram um apartamento. Pois é, sim, claro. Por favor, pode me contar o que viu? Eu preciso disso para um relatório. Eu trabalho em um hospital. Para onde levarão aquela mulher? Eu vou anotar. Você se Não, importa? por favor. Obrigada. Vou te contar o que vi. Estava em casa, como sempre. Estava vendo TV. Então, ouço alguém gritando, não a mate. Depois, sai correndo e bate na minha porta. Grita por ajuda. Estão matando ela. Saí e lá estava a minha vizinha, Alicia. Você a conhece? Ah, claro. Uma boa menina. Sempre me convidava para tomar chá.
Até fez compras pra mim quando eu fiquei doente. Bom, ela então ficou ali, tremendo. Disse que uma senhora atacou com uma faca. Corri para o apartamento dela e lá estava a senhora. A amiga dela a amarrou. Sim, havia uma faca por perto. E ela, a mulher, estava como... de um jeito inapropriado. E ela se balançava de um lado para o outro, de olhos fechados, gritando algo. Enfim, um horror. Bom, eu disse para Alicia... O que você tá fazendo aí? Ela tá fora de si, chama o psiquiatra. Então chegou a polícia e a levaram. Quer dizer que você não a viu atacando a Alicia? Não, Deus me livre. Eu teria tido um infarto. Então, o que aconteceu com ela? Ficou louca? Dizem que foi porque o marido a deixou. É verdade? Eu não sei. Obrigada. Eu te conheço da televisão, não é? Não é você? Com certeza não. Tem certeza não. que não? Adeus. 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 Oi, meu bem. Ei, o que tá fazendo? Nossa, como você tá linda, hein? Tá Afaste-se maravilhosa. de mim. Você me conhece por acaso? Tira sua mão! Ah, você é tão bonita. Ei, você! E também toda Deixa discreta. ela! Não toque em mim, Falei já pra soltar chega. ela, cara. Você é o quê, o irmão dela? Não te interessa. E é melhor você deixar ela em paz. Ah, você é aquele tipinho que se faz de super-herói, né? Que aparece quando ninguém chama. Cai fora daqui, beleza, cara? Não, você não vai se safar. Então tá, como você quiser, meu mano. Não afinou não, hein? Ai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Kira. Pode falar. Eu vim ver você. Parece uma jovem tão doce. Não consigo acreditar que foi capaz disso. Não entendi a que se refere. Você entende perfeitamente. Convenceu o médico do hospital a alterar os meus exames. O pagamento veio do seu cartão. Ou você me diz quem teve essa ideia e por quê, ou as autoridades cuidarão de você, eu prometo. Você não pode provar nada. O médico não vai confirmar isso. Quem quer perder o emprego? Mas eu posso te contar. Mas isso vai te custar, digamos, uns 50 mil? Eu só tenho 30. Ao menos é algo. E essa inútil nunca me pagou nada. Quem? Alicia? Quem mais? Ela me prometeu ouro. Então foi ideia dela. Claro. Encontrei algumas pílulas com uns amigos. Ela me chamou, você chegou. Ela misturou os comprimidos no chá. Preparou uma seringa por via das dúvidas. Bom, caso você recusasse a beber. Logo você desmaiou. Eu vesti o casaco, vesti o chapéu e ataquei a Alicia como se fosse você. Ela me disse para esconder o meu rosto. Tinha uma câmera instalada na sala dela. O quarto do bebê. Você também esteve lá? Não. Só ela. Tinha medo que você exigisse a devolução da empresa. E decidiu te destruir completamente. É inacreditável. Como é possível viver em paz depois disso? Bom, você entendeu o que eu disse, cara? Tá bom. Você entendeu mesmo, cara? Entendi, cara. Eu Olha entendi. pra mim. Eu já entendi. Não se mete Tá nos bom. assuntos que não são seus, Tá bom. sacou? O que tá acontecendo aqui? Bom, esse cara tá bêbado, ele tá querendo brigar. Ah, a gente interrompeu a briguinha, foi? Não. Por favor, mostre os documentos. Não sei quem você é e... Está nas regras que você tem que se apresentar antes de qualquer coisa. Vai, vamos levar ele, é nosso agora. Marina, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite.
Eu só queria saber como você está. Estava preocupado. Tá tudo bem, obrigada. Eu estou num café, tomando um chocolate. Ah, meu plantão termina daqui a pouco. Se quiser, eu posso ir até aí. Eu adoro chocolate. Ótimo. Eu tô no Café Albatroz, fica no calçadão. Sabe onde é? É claro. Estarei aí em 20 minutos. Tá bom. Até mais. Alô? Boa noite. Ligamos do Departamento de Polícia da Região Central. Me diga, você conhece Eugênio Yudin? Conheço, ele é meu amigo. Ótimo. Pode vir até aqui para confirmar a identidade? Claro, mas o que foi que aconteceu? Ele está bem. Apenas vem, ok? Estou indo. Uau! A verdade é que não precisava. Assim era meu pai. Sempre dava flores para minha mãe quando recebia. Obrigada. Você disse chocolate. E que tal tomarmos um vinho? Só uma taça. Seria perfeito. Com licença, por favor. 2 taças de vinho tinto. Chega em 1 minuto. E as flores, por favor. Tá chateada com alguma coisa? Eu acabei de descobrir hoje que não foi minha culpa o que aconteceu. Alguém simplesmente decidiu arruinar a minha vida. E se isso não tivesse acontecido, eu estaria vivendo com meu marido. Teria dado à luz a um filho e tudo seria diferente, entende? Era feliz com ele? Sim. Obrigada. Eu não podia ter um filho dele. Supostamente tínhamos uma incompatibilidade. Bom, e com certeza isso deixou uma marca na nossa vida de casados. Agora eu vou te falar como médico. Sim, você pode lutar, sofrer até o fim contra o senso comum, mesmo quando não há esperança. Mas, às vezes, você percebe que o tempo não volta e nada pode mudar isso. Acho que já te contei que minha esposa morreu nos meus braços. Eu lembro. Ela foi internada no hospital com uma dor aguda. Outro médico a operou. Cometeu um erro. Muitas vezes eu pensei que se eu tivesse na mesa de operação, naquele momento, tudo teria sido diferente. Mas é impossível viver com esse pensamento por muito tempo. Você deve morrer ou escolher a vida. Superar isso e deixar tudo para trás. Você acha que eu deveria ter aceitado o fato de que nós não éramos compatíveis um com o outro? Só aceitar? Não, aceitar que não teriam filhos e continuar vivendo apaixonados. Ou se separar e dar a chance de que pelo menos um tenha uma vida feliz. É o preço a se pagar por isso. Bom, digamos que você está certo. Mas já é muito tarde. Para quê? Para uma vida feliz. Para a felicidade não há idade nem circunstâncias. Sabe quem foi a pessoa mais feliz que eu conheci na minha vida? Uma paciente de 90 anos. Trouxeram-na com o fêmur fraturado. Nessa idade, esse diagnóstico é uma sentença de morte. Mas se você a visse, passou por tudo. Um campo de concentração, guerra, prisões, exílio na Sibéria. Foi uma ativista de direitos humanos nos anos 60. Sobreviveu a 2 maridos. Ninguém queria operá-la, mas ela assinou um consentimento para a operação com as palavras: bebê, vivi uma vida maravilhosa. Fui uma mulher feliz. E se eu morrer nas mãos de um homem bonito, esse será, com certeza, o meu melhor final. E você não vai acreditar. Ela foi operada e
se levantou. Embora estivesse em um andador, ela se levantou. E agora, com 90 anos, vive, ama e é amada se quiser. Vamos falar de você. Foi uma boa história. Jovem, escute, não deixe que ele beba tanto. Da próxima vez, não só baterão na cabeça dele, mas também quebrarão os braços dele. Sinto muito. Isso raramente acontece com ele. Você tem sorte de ter ela, baterista. Não sou baterista, sou pianista. Eu não tô nem aí. Vai, leva ele. Sim, senhor. Te vejo por aí, general. Obrigada. Bom, obrigado pela noite. Certamente eu falei demais. Não, na verdade, muito pelo contrário. Você me ajudou a ver a minha vida de um ângulo diferente. Que bom. Então eu te ligo amanhã pra gente analisar a escala da nossa reforma. Combinado. Adeus. Boa noite. Boa noite. Maria, você tá chateada, não tá? Não estou chateada. Eu só quero saber com qual frequência você se embriaga. Não, é claro que não. Eu quase não bebo. Mas aí ontem eu encontrei aquele meu amigo. E aí se embriagaram como dois alcoólatras, simples assim. Foi por um bom motivo. O que, se não for segredo? Ele se apaixonou por uma menina. Eles estavam juntos, até saíam juntos. Deixa que eu adivinho. Ela deixou você. Não, pior. Era a amante do pai dele. Sinistro, né? Tava saindo com ele e com o pai dele ao mesmo tempo. Uma reviravolta. E depois se casou com o pai e aí teve um filho também. Bom, é normal quando se casam. É aí que tá, isso não é normal. Meu amigo acha que o filho é dele e agora tá chamando o próprio filho de irmão. E agora ele não sabe mais o que fazer. Diga a verdade. Pro pai dele? Não, a mim. Você é péssimo mentindo. Está bem, vá dormir. Já é muito tarde.